Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimedia Cast, o podcast que traduz a visão do Omnimedia Group, onde dados, tecnologia e criatividade se encontram para transformar negócios. Aqui a gente traz histórias, insights e dicas dos principais executivos nas áreas de marketing, growth e operações de receita. Eu sou Paulinho Braga e hoje eu vou conversar com a Raquel Paternesi, executiva de Marketing e Growth, que atua há mais de 25 anos no desenvolvimento e expansão de negócios nos mais diversos setores de food service, varejo e indústria de chocolates. Ela liderou a transformação digital e o reposicionamento de marcas icônicas como Outback, Fini, Bob's e Cacau Show, sempre unindo estratégia, inovação e resultados de crescimento. Raquel, seja muito bem-vinda ao Omnimedia Cast. É uma honra ter você aqui comigo hoje. Poxa, Paulo, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, uma delícia estar sempre trocando aí com vários profissionais. Que bom, que legal. Para começar, conta para a nossa audiência um pouco da tua trajetória, da tua história, desde a tua formação até o início da tua carreira e tudo que você percorreu até chegar em cargos que são tão almejados, né, de marcas tão incríveis e cargos tão elevados. Tem muita gente aqui que nos assiste, que está no início da carreira, e eu acho que isso é de muita grandiosidade quando você tem essas histórias, né, de como é que foi o percurso todo. Conta para nós, por favor. Muito bom. Eu também tenho muita curiosidade, estou sempre aí procurando e assistindo aí sobre os colegas, né? Bom, eu comecei muito curiosa, eu queria muito entender como era a lógica do consumidor. Por que ele comprava, por que ele não comprava. Eu comecei minha carreira com 18 anos na extinta Walmart. Né? Eu estava me formando em secretariado, a primeira faculdade que eu fiz. Mas com 18 anos estava se formando já? Não, eu estava estudando e o Walmart me convidou a ser secretária dos presidentes que estavam chegando e vice-presidentes. Como eu já tinha o inglês, era fundamental, porque o Walmart eram muito expatriados que vinham. Então eu entrei lá como secretária. Perfeito. E vendo aquela dinâmica de varejo, aquela loucura, montar mix de produto, contratar, organizar a loja, eu falei, puxa, que interessante. Né? Como é que será que esse consumidor... Foi isso? Nossa, 1900... Agora você me pegou. Mas o Walmart entrou tão cedo aqui? Ele entrou pela LASA, pelas lojas americanas, muitos anos atrás. A primeira loja foi em São Caetano, mas isso tem 20 tralalás anos. Não, mais mas até. Eu tô lembrando que bem antigo. Há 22, 23 anos, eu acho que o Bom Preço já estava até comprando o Walmart, né? Isso, foi nessa fase. E aí eu vi uma oportunidade lá, depois que tudo se organizou, as primeiras lojas começaram a ser abertas, conheci o Luiz Fázio, né, ele era um dos vice-presidentes de operações, ele falou, Raquel, vamos trabalhar em outra coisa, né? Já organizou tudo ali, o que você quer fazer? Falei, puxa, eu quero trabalhar na área comercial, porque eu quero começar a entender um pouco essa lógica de consumo, né? Escolher mix de produto, escolher categoria. E eu comecei a me apaixonar por planejamento, por a lógica, efetivamente, do consumo. No próprio Walmart, eu migrei para o marketing. Aí fui conhecer um pouco mais sobre publicidade, o filme, a sinalização, né? Na época chamava sinalização de loja, merchandise, nada disso existia. Né? Hoje em dia tem outros nomes mais sofisticados. Retail Media agora. Retail Media, né? Que é a bola da vez. Então lá era merchandising, era sinalização de loja, enfim. Então foi um percurso, e claro, fui me especializar. E aí eu refiz a minha formação, fiz a SPM, depois acabei tendo uma oportunidade de morar fora, e nessa busca de entendimento de consumidor eu falei, acho que a indústria pode ser algo interessante. Então eu saí do varejo e fui para a indústria, fui para o outro lado da mesa. Mas quando você morou fora, não foi trabalhando, foi... Na verdade, o meu ex-marido trabalhava no Walmart e ele foi expatriado. Tá. Eu já estava na indústria, e aí ele falou, puxa, uma baita oportunidade para você estudar, né, vamos juntos. Perfeito. Então aí eu saí, na época eu estava na Warner Lambert. A Warner Lambert hoje as marcas estão com a Mondelez, que é Babalu, Trident, sempre trabalhei com alimentos. Né, e ali eu era marketing, eu migrei para trade, depois para marketing. Perfeito. Então cuidava da marca Babalu e tal.
E aí ele falou, vamos. Falei, vamos. E aí realmente eu saí da empresa e fui fazer um MBA. Como eu já tinha minha formação em marketing pela SPM, a própria universidade falou, olha, não vai fazer marketing, faz Leadership Foundations e Financial. Para você que legal. complementar esse lado. Eu tenho vontade, sabia? De fazer um é negócio bem desse. É bem interessante. Tô meio velho, mas tenho vontade. Nunca é tarde. É um outro nível de estudo. Assim, não, obviamente temos excelentes universidades no mesmo nível, Fundação Dom Cabral e várias outras estão ranqueadas, mas quando você vai para um MBA desses, que você fica o tempo todo, eu ligava para minha mãe e falava, mãe, eu estou precisando de uma expansão cerebral, porque eu não dou conta. É outra língua, é outra dinâmica, é outro formato, né? Imagina, isso há 20 anos, né? Meu filho, e aí nesse momento, pessoalmente, eu já estava casada há 5, 6 anos, eu tive meu primeiro filho. Fora do país. Fora do país. Legal. Eu brinco com ele, eu falei, você tem um MBA intrauterino aí, já começa a usufruir. Então, meu filho tem 21 anos, então isso tem 21 anos. Então, foi maravilhoso. Mesma idade da minha mais nova. Eu tenho uma de 23 e uma de 21. Eles são seguidinhos, porque aí eu voltei para o Brasil, o Beto já tinha uns 2 anos, eu engatei, porque senão eu ia desistir. Então, a Júlia tem 20, ele tem 21 para 22. Foi já de uma vez só. E aí foi muito legal, porque conectar essa parte toda estrutural de marca, marketing, eu sempre fui mais para a parte de planejamento estratégico e ter essa visão toda financeira. Eu olhei o lado financeiro, não de contabilidade, não, a parte mais estrutural de negócios mesmo. Então, como é que você viabiliza um produto numa linha de produção? Na época, é comum nos MBAs as indústrias mandarem cases. Então, eu lembro de ter feito um case para Ben & Jerry. Eles são um sorvete, né, um pouco mais indulgente, né, bastante indulgente, e eles queriam testar uma linha de sorbet. Como é que seria isso na marca? Mas antes de olhar isso sobre a ótica de negócio, marca, consumidor, tinha questão estrutural de fábrica. Então, foi a primeira vez que eu olhei realmente para marketing com este olhar. Cabe na fábrica? Tem espaço de linha? O que vai dar mais rentabilidade para a empresa? Uma linha ou outra? Né? Então, me encantei por aquilo. Quando voltei para o Brasil, a Master Foods me chamou, porque eu também acabei fazendo um projeto para eles lá. Aí, fui trabalhar com as marcas M&M's. Fiz um reposicionamento para eles também aqui no Brasil. Eles estavam fora de checkout, né, uma categoria que é de impulso, então precisa estar no checkout. Fiz alguns trabalhos, só que aí meu ex-marido foi transferido para o Rio Grande do Sul, né, porque ele foi para o Walmart Estados Unidos num programa de liderança também e voltou para o Brasil já pronto num time de expansão no Brasil. Então assim que o Walmart tomasse a decisão de comprar outras marcas ou expandir, ele seria parte desse time. Que eles compraram o Big lá, né? Exatamente. Exato. Ele foi no time do Big. Perfeito. E aí lá vou eu, aí eu já estava com as 2 crianças pequenas e eu falei, ai meu Deus, agora não tem como ir para o mercado corporativo. Né? E aí as minhas curiosidades. Nos Estados Unidos eu aprendi a fazer scrapbook. Sabe aquele negócio de álbum de foto, que você cola um monte de coisas, tal, não sei o quê. Como você está com criança pequena, eu acabei fazendo em casa, faz com as amigas, faz no parquinho com as crianças. Mas fazia para você como hobby, Fazia para mim como hobby. De repente isso virou um negócio. Porque eu comecei a ensinar as mães, elas começaram a falar, não, compra material pra gente, vamos comprar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Abri uma loja de scrapbook. Olha aí, que legal. Em Porto Alegre. E mas era a loja e você dava curso também, você dava as aulas também. Ateliê, né, na verdade, tinha os materiais, legal. Tal. Horário flexível, porque como era um ateliê e tal, então aquela coisa que eu conseguia conciliar com as crianças. Gostoso, hein? Foi bom. Você deve lembrar com muita nostalgia disso. Foi uma época boa. As crianças lembram, né, embora eles ainda eram muito pequenos. Que legal. Às vezes a gente fala, mãe, aquela loja parecia gigante. Falei, Beto, era um ateliê. Porque a memória deles, para eles era um negócio... Pequeno. Mas foi muito legal empreender, assim. Eu tinha uma sócia gaúcha, então a loja ficou com ela, já era o combinado, né? Porque eu tinha o processo do meu ex-marido no Walmart, tinha começo, meio e fim. Certo. Então ele voltaria para São Paulo, e assim como foi, voltou para São Paulo. E aí, quando eu volto para São Paulo, as crianças já eram um pouquinho maior, tal, e aí, né? Volta para o mercado, não volta, aquela ansiedade normal. E é uma coisa assim muito marcante da minha vida, né? Deixa as coisas acontecerem.
vai intuindo, né? Vai Você tem isso? Eu tenho. Que bom. Muito forte. Você sabe que eu e a minha esposa, a gente tem frequentado uma turma, um grupo fundado pelo Murilo Gun, não sei se você já ouviu falar. Sim, conheço ele, já fiz convenção com ele, adoro. É maravilhoso, né? E é muito isso, né? É muito isso. A gente lá nos eventos, nos encontros, a gente fala disso. Deixa fluir, deixa a vida te contar o que vem pela frente, não fica tentando você querer, esquece, deixa a expectativa de lado e deixa fluir, deixa acontecer. Põe a tua intenção, né? Põe intenção é muito que a gente fala também. Põe a tua energia ali. E aí sempre nessa conexão para lá, para cá, conversa com um, conversa com outro. E minha filha estava na mesma classe que a filha do Ale Costa. Tá. E aquela conversa de porta de escola, tal, conversa de mãe para lá, scrapbook para cá, aquela coisa toda. Resumindo, o Ale falou: compra uma loja. Uma loja do quê? Compra uma Cacau Show. Compra uma Cacau Show, você já tem essa experiência toda, já tinha comprado Páscoa, tal, não sei o quê. Falei, não é uma má ideia, eu consigo lidar, né, com o comércio. Tinha acabado de sair de um pequeno empreendimento, ter uma Cacau Show é um outro negócio. Comprei uma loja Cacau Show no Shopping Tabuão. Boa. Você comprou, já existia a loja? Já existia. Eu peguei um repasse. Pegou um repasse. Peguei um casal de senhores, tal, que já estavam querendo sair. E aí ele falou, falei, loja de rua, não sei se é meu negócio, loja de shopping eu topo. Mesmo assim, foi a primeira vez, né? Aquele boleto alto, custo de ocupação, é outro jogo, é outra brincadeira. E aí amei aquele pulso do balcão, de você sentir o que vende, o que não vende. A marca é deliciosa, né? A marca é um crescimento. Eu sou bastante grata e apaixonada pela marca. E lá pelas tantas, 2 anos ali arrumando a loja, tal, olhando o resultado, o mercado super favorável naquela época. Eu peguei aquele começo do Plano Real, onde o consumidor da classe C, né, a classe média, começou a ter aquela renda disponível. Então, eu brincava que tudo que você punha na prateleira ia embora. Era só você contar a história direitinho, arrumar direitinho, deixar a loja bonita e ir embora. Aí um dia ele me pega no corredor da escola e fala, você tá bem? Tô. Você vem me ajudar? Porque a minha gerente de produtos precisou voltar para a cidade dela, ela é de Porto Alegre, Florianópolis. Ela é de Florianópolis e tal, e eu preciso fazer a Páscoa. Até eu contratar alguém, até alguém engatar. Mas ele conhecia bem você, já conhecia teu background? Como franqueada. Ah, não, então... Da história, tá, né? Conhecia um pouco da história. Mas você tinha muita relação com ele no dia a dia como franqueada? Não, né? Não, porque tem toda a estrutura, né? Então eu participava das reuniões, tal, mas como uma franqueada. E aí, a Lê sendo a Lê, né? A Lê Costa, empreendedora, assim, aprendi muito, muito, muito. E aí ele falou, vem me ajudar, depois a gente vê como fica. Eu falei, Ale, eu não vou, tenho as lojas, né? Ele falou, não, você trabalha para as lojas no final de semana e durante a semana... Tinha mais de uma daí? Eu já tinha duas lojas, aí acabei comprando uma perto de casa. E aí entrei, fiz a Páscoa e falei, Ale, e aí? Agora eu preciso voltar. Não, fica aqui, que a menina está saindo de licença maternidade e tal, você me ajuda aqui. E se foram 10 anos. 10 anos? 10 anos. Aprendi muito, assim, a gente brigou, é uma relação de estar com um empreendedor dessa envergadura muito legal, porque você aprende na dor e aprende na alegria, né? Mas assim, a Cacau Show é um super case, um case da minha vida, realmente, de crescimento. Ajudei a estruturar, então dali ele falou, não, agora eu quero que você seja responsável pelo marketing. Eu falei, opa, peraí, o jogo é outro. Uma coisa é fazer ali uma coleção de Páscoas, eu estou acostumada, mas como é que é agora liderar um marketing? O marketing nessa época tinha 10 pessoas, 15 pessoas, então a responsabilidade dentro de uma rede de franquias que já tinha 1000 lojas, na época que eu entrei, como franqueada, e a ambição, né, dele, todo mundo conhece, naquela época já era ser a maior rede de chocolates finos do mundo, e nem tinha ainda toda essa ambição de extrapolar, a gente foi construindo toda uma arquitetura de portfólio, marca, reposicionamento, estrutura de trade marketing, elasticidade de portfólio, de marca mesmo, né? Onde a marca Cacau Show chega. Daí nasceu La Creme, nasceu Bendito Cacau. Né? O portfólio acompanha toda a estruturação de marca mesmo, para ele chegar hoje onde ele está, construindo parque. Né? Hoje a marca Cacau Show é maior que o produto em si. Né? E ele
como os empreendedor. Hotéis, os hotéis, né? E ele como empreendedor também. Já estive. Inclusive, eu ouvi uma palestra do próprio Alê, no hotel dele, que a gente esteve lá no G4 Club, teve um dos classes do G4 Club que foi lá. Foi lá em Campos de Jordão. E foi muito legal. A gente ouviu o Alê contando e ele falou, pessoal, vou pedir para não gravar. Aqui é um papo de empreendedor para empreendedor, então assim, não vamos gravar esse conteúdo para a gente poder bater um papo aqui de bem ele mesmo. Transparência. E aí dores, né? Começou a contou a história toda, com muita transparência, todos os percalços, tudo esse dia a dia que nós empreendedores vivemos. E foi muito interessante que ele também contou um pouco da vida pessoal dele, da relação dele com os filhos, relação de dinheiro dos filhos, porque os filhos nasceram numa realidade de dinheiro muito diferente da dele. E interessantíssimo, adorei. Foi muito legal. Aprendizado, né? Mas aí depois de 10 anos, né, falou, Ale, a gente já tem briga quase que de família, né? Então eu acho que já deu, eu acho que para Cacau Show ter um outro profissional vai ser legal e para mim ter outras experiências vai ser bem interessante também. E eu queria muito abraçar esse mundo digital. Então eu saí, fui para uma startup, na época, para a Shop Together. Ela já não era mais uma startup, ela já tinha passado, mas virar a mesa, né? Fui para uma economia completamente digital, aprender do zero. A equipe lá foi muito generosa comigo, eu aportei todo um conhecimento e uma estruturação de uma área de marketing tradicional, adaptada a uma economia digital. E eles me ensinaram toda a questão de growth. Foi onde eu comecei, nem tinha esse nome. Aliás, eu adoro essa combinação, sabia? Eu adoro essa combinação de executivos que vêm de um mercado mais consolidado, assim, e vai para uma startup. E conheço muitas pessoas que fizeram essa transição, que passa por uma startup e deixa um legado incrível para aquela startup, aprende muito e os dois saem transformados, né? Exatamente. É maravilhoso. Exatamente. Aí não volta atrás, porque hoje não tem mais como você ir para uma marca. Aliás, eu acho que nenhum lugar, né, existe mais só viver de marketing digital. Acho que a gente tem uma lógica completamente de omnicanalidade, um consumo fragmentado, um consumidor que está com uma hiperatenção em todos os lados. Então, a relevância hoje é fundamental. É outro jogo, né? Então, essa virada foi fundamental para eu realmente também virar o meu mindset. E dali eu fui para o Bob's, que é uma rede de lanchonetes, né? Ela é do Rio, ela é brasileira, ela é do Rio. Os cariocas vão saber o que eu estou falando. O milkshake de ovo maltine. Isso. Acho que é o mais conhecido do Bob's, é o milkshake de ovo maltine. Ovo maltine, né? Passei a pandemia lá, então um dos segmentos que mais sofreram, junto com entretenimento, né? Hotel e tudo mais. Então, ali não tinha jeito. Eu entrei em 2019, a pandemia ali, finalzinho de 19 para 20, foi onde teve o lockdown. Então, ali a gente fez toda uma transformação. O delivery era opcional, tornou-se obrigatório e sobrevivência. O marketing digital, redes sociais e tudo mais, era aquela coisa que você estava começando a flertar, tornou-se o único meio de comunicação. Então, ali realmente que eu fui me aprofundar nesses canais digitais e reestruturar todo o time para essa virada e essa nova realidade, né? E dali, para mim, acabou ficando o modelo da minha gestão. Então, como eu continuar ativando marca, branding, trabalhar muito com inovação, né? Porque desde a Cacau Show lança produto. Na época, a gente lançava quase 200, 250 novos produtos por ano. É um mercado de muita inovação. Já quando você vai para o food service, é importante renovar menu, arquitetura, tal, mas já é uma velocidade um pouco diferente e ela é necessária. É a inovação de pratos que traz essa frequência do consumidor e trabalhar tudo isso com o digital, seja no delivery, né, que é fundamental, hoje é 15 a 20% do negócio do food service é feito por plataforma digital, e o ponto de venda com aquela experiência toda, né, seja a conveniência de você comer rápido, ou na minha passagem no Outback, realmente eu tive aí um PhD, que eu brinco, de hospitalidade. É outro jogo. Então, como é que você aporta todo um ambiente, como é que você valoriza a marca, né? Nesse meio do caminho eu tive Fini.
Fini me convidou. Mas só uma pergunta aqui muito rápida. Quando você entrou lá no Bob's, você já tinha essa agenda de digitalização da empresa e ela foi acelerada pela pandemia ou não? Não era uma coisa que estava na agenda e teve que entrar correndo? Não, ela já estava na agenda. O Ricardo Bomeni, que é o dono do Bob's, né, junto com o presidente, o Antônio Detzi, ambos, eles têm uma agenda muito forte de inovação. Certo. Eu lembro o Detzi falando para mim quase que todos os dias, Raquel, inova, erra rápido, acerta rápido, mas testa e inova. Ricardo sempre foi muito contemporâneo, sempre esteve muito... O Ricardo já é um representante do setor, né, já naquela época. Então, ele sempre esteve em todos os fóruns onde se trata dessa inovação e dessa transformação digital, de tecnologia. Então, ele sempre foi um entusiasta e sempre deu muito espaço para o time. Na época, eles já tinham 7 milhões de consumidores no Bob's Fun. O Bob's Fun já existia, que é o programa de CRM, de cuponagem. Né? Então, o delivery já era uma realidade, mas existia uma curva de aprendizado, como toda tecnologia, né? E essa curva foi acelerada pela pandemia. E é onde o Bob saiu muito melhor do que entrou na pandemia, porque como essa infraestrutura já estava sendo feita, acelerar ela foi muito mais fácil. Nós não começamos do zero. Então, o aplicativo de delivery já existia, o aplicativo próprio já existia, o programa de relacionamento já existia. Então, eu peguei algo e só ajudei a acelerar essa curva de adoção, vamos chamar assim. Né? Foi bem interessante nesse aspecto. Também um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Daí, então, teve a Fini. Aí eu fui para a Fini. Aí a Fini foi algo... Eu jurava que eu ia... Se é que isso existe na vida, aposentar, né? Que eu acho que eu nunca vou me aposentar. Mas eu jurava que eu falava para o Detz, eu vou morrer aqui, eu vou mudar para o Rio, porque eu fazia muito Rio-São Paulo, e eu quero ficar aqui. Mas Fini veio com uma proposta que até então eu não tinha, que era de realmente construir uma marca globalmente. Então, como eles estão em vários países, eles são uma marca espanhola, estão em vários países, mas quando você fala em construir uma marca global, entender diversas culturas, né, entender como a maturidade desse produto em cada país. Então, tem país que você tinha um market share de 5% e país que você tinha um market share de 80%, né, como o caso do Brasil. Então, isso realmente me desafiou. Mas, me encantou. E a Fini é espanhola? É espanhola. E essa liderança do marketing global estava no Brasil, então? Estava. É curioso, né? Alguns executivos globais vieram do Brasil, eu fui uma delas. Hoje quem sucede é uma colega que a gente trabalhou juntos, eles juntaram a vice-presidência, né, de marketing e trade marketing, uma excelente sacada, acho que foi muito bem organizado, porque o Brasil se desenvolveu na marca muito maior do que em alguns outros países, inclusive na Espanha. Que tradicionalmente esse produto e a marca Fini na Espanha, eles vendem em lojas de doce a granel, onde não aparece a marca. Não tem marca. Então acabou não desenvolvendo marca como desenvolveu no Brasil. Aqui no Brasil tem a granel? Vende a granel Fini? Não, né? Tem as lojas franquias, os quiosques que vendem. Aí sim, né? Que tem aqueles negócios que você vai e se serve ali. Exatamente. Né? Tem algumas lojas Fini, a gente chegou a fazer algumas, já existiam e virou um projeto. Né, algumas lojas mais experiência, mas não é tão comum quanto na Europa. Né? A lógica aqui é mais do consumo do chocolate, mais do chicle, não tem esse consumo desse tipo de bala de gelatina, como é forte na Europa, em lojas. Eu adoro. Só não como mais porque tem muita caloria e tem açúcar, mas eu adoro, eu sou viciado em Fini, sou viciado naquele concorrente Haribo, não sei. Isso. Aqueles ursinhos. Os dois, Eu adoro isso aí, eu acho... Não, é uma categoria muito forte na Europa, muito forte. Então, entrar nesse universo, montar uma marca global, respeitando o momento estratégico de cada país, né, a maturidade da marca em cada país, foi assim muito legal. Né, por N razões o projeto foi colocado ali em stand-by e aí eu optei por voltar para o mercado de food service, foi onde eu tive o convite do Outback, que foi uma outra lição assim de vida de hospitalidade, né? Ali a gente empresas aprende. Incríveis, né? Eu sou muito grata a todas elas, todos os meus gestores. Né? A gente
com muito trabalho, mas com muita parceria, que eu tenho muita experiência, sou muito feliz em vários segmentos, gosto muito do meu trabalho. E aí, vamos para os próximos passos aí. Mas eu quero saber do Outback, conta um pouco pra gente aí do teu trabalho no Outback, que eu acho que foi... Eu acho que todos os seus trabalhos foram bem relevantes, né? Mas no Outback foi bem marcante, né? A sua passagem por lá. Foi, eu gostei muito. Eu acho que o Outback me trouxe uma lição, claro, além de aprender muito sobre hospitalidade, né? A marca está no Brasil já há 30 anos. A história de entrada no país é uma história bastante icônica, porque se você fosse fazer pesquisa para falar assim, olha, eu vou pôr uma cebola gigante apimentada, eu vou comer isso? Nem pensar. Costela, empanada, frita, costela, produto, né? E é esse sucesso tão icônico que as pessoas não conseguem reproduzir, né? A gente tem um pilar ali muito forte de inovação e sustentação dessa inovação e ancorado por um ambiente disruptivo, né? Que é aquela experiência toda de você sentar ao redor da mesa, o chopp, né? A conexão com os amigos, isso nunca cai de moda. Você está... Pãozinho quentinho, com aquela manteiguinha. Quentinho, né? Momentos celebrativos, então você está sempre querendo ali com a família, né? Aquele, não fui eu que criei, isso já estava realmente na história da marca, mas pensou em Outback, né? Ouvir falar em Outback é uma sacada muito legal, porque pensou em celebração, pensou em happy hour, pensou em Outback, até hoje, né? Assim. Então, manter e sustentar tudo isso foi muito legal. E eu acho que, tecnicamente, eu aprendi como você gera valor, né? Então, você tem um portfólio de produto. Custo, a precificação hoje não é mais só sobre custo. A inflação está aí para todo mundo. A inflação sobe, desce, você tem safra, entre-safra, de tudo, de proteína, né? Bovino, o suíno, seja o que for. Como é que você sobrevive, que eu acho que essa é um questionamento muito vivo para o food service hoje e até para outras categorias. Como é que você precifica hoje, como é que você valora tudo isso nesse mercado tão volátil? Então aí vem muito do que a gente vê em livros e transporta para a realidade, quando você agrega valor à sua marca, através de experiências relevantes, através realmente de você criar um diferencial, aí que você consegue não precisar ficar sofrendo, né, as lombadas ao longo do tempo, que o preço subiu, o preço desceu, o insumo caiu. Então, agregar valor à marca e você não depender e ser refém de preço foi algo que eu vivi na pele no Outback. Então, não é que é tudo lindo, maravilhoso, mas o quanto você focar em prestação de serviço, ambiente, hospitalidade, não te faz refém, né, de preço, né, te agrega valor a tudo isso. Então esse foi assim, meu grande aprendizado, vivenciei na pele, foi maravilhoso e a lógica é verdadeira, não é só história. Maravilhoso, maravilhoso. Você sabe que eu estava vindo para cá, a Valentina, minha filha, estava comigo no carro e daí a gente estava falando um pouco sobre a gravação que a gente ia ter e ela colocou uma pergunta que eu vou fazer agora. Por favor. Qual que é a tua visão sobre a nova realidade da indústria de alimentos, dos restaurantes, do fast food, uma vez que hoje em dia tem esse uso dessas canetinhas e o pessoal, essa questão do consumo maior da proteína, as pessoas procurando, a gente tem visto alguns cardápios específicos voltados para isso. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito mais preocupadas, né, com o que elas estão comendo, sim, com as macros, né, quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato. Isso. E você, como é uma pessoa que conhece muito e, inclusive, hoje em dia também está em vários projetos ainda voltados para essa área de alimentação, a gente queria entender a tua visão de futuro. É a pergunta da vez. Fala assim, a gente tem vários fóruns de discussão e realmente essas questões colocam. Vários restaurantes estão adaptando o cardápio, né? Mas vamos voltar um pouco atrás. Eu acho que a alimentação é cultural, né? Desde que a gente nasce, o brasileiro, sobretudo, ele é muito envolvido culturalmente com a alimentação. A mãe fazendo o almoço de domingo, né? A família, a avó. Então, é muito conectado com cultura a alimentação. Então, ao longo do tempo, a gente vai entendendo esses hábitos desse consumidor, essa cultura e vai se adaptando. Então,
pós-pandemia, né, a gente tem esse clássico de que as pessoas se juntaram para cozinhar. Quem não aprendeu uma receita nova na pandemia? Né? Quem não adquiriu o hábito de delivery e nem pensava em pedir delivery? Então, você vai sofrendo mutações nos hábitos de consumo, nos hábitos familiares, e cabe à indústria ir se adaptando. Então, antigamente você não tinha delivery nos restaurantes, hoje é 20% do seu negócio. Isso impulsionou tudo, impulsionou o mercado de batata frita, que tem que ter um duplo coated para essa batata chegar quentinha na casa do consumidor, o universo de embalagens, que ao mesmo tempo tem que ajudar a manter o alimento não chegar todo revirado e quentinho, tem que ser sustentável, também você não vai acabar com a natureza. Então, cada momento tem dinâmicas. E agora a gente tem essa questão de alimentação. Já vinha acontecendo a tendência de macronutrientes, né, os superfoods. Então, tem segmentos que são mais radicais e vão para essa super saudável, tal. Tem os segmentos que vão para indulgência. Né? Outback sempre vai ser sobre indulgência, fartura, sobre grupos, né? Sempre porções muito fartas. Esse é o negócio do Outback. Sim. Mas a gente tem a questão agora da pessoa estar se preocupando. Então, sim, tem adaptações. Tem vários restaurantes adaptando cardápios e falando mais de porções de proteína maiores, né, de diminuir a porção, porque vai atender 1 dia, 2 dias a pessoa. Então eu vejo realmente uma movimentação. É um extremo? Não é um extremo, mas é parte da movimentação do consumidor. A gente está seguindo essas tendências. Assim como lá atrás teve um movimento de vegano, virou grande, isso é uma grande venda no seu cardápio? Não. Mas se você lembrar que quando alguém senta no restaurante, ele está sentando uma família, né? Quando vem uma família, você vai ter que atender o vegano, você vai ter que atender a criança, você vai ter que atender o mais idoso, você vai ter que atender quem está realmente fazendo a utilização desse tipo de medicamento. Então, essa porção tem que lembrar que vai atender todo mundo. Esse menu específico vai atender todo mundo. Então, é mais sobre você ter opções para ser inclusivo, efetivamente, do que você ir para o extremo e dizer sim ou não. Né? É mais uma questão de... E essas discussões vão longe. Acho que essa medicação veio para ficar. Não acho que é uma hype ou uma tendência, porque ela traz benefícios não só estéticos, mas ela traz benefícios, está se provando aí benefícios de saúde como um todo. Né, e o mercado vai se adaptando. Maravilhoso. Eu acho que assim, a gente aprende muito com os erros, né? E o que eu queria te perguntar? O que você enxerga hoje na indústria de alimentos que é o maior erro que se comete hoje dentro de uma estratégia de crescimento numa empresa desse ramo? É uma excelente pergunta. Ou o maior ou alguns erros, né, que a gente possa falar aqui. Não, com certeza. O que eu mais pego de reclamação, assim, ou de dores, né, não são reclamações, são dores, assim, que eu acho que são legais, que são interessantes. Você vai, principalmente na indústria, você vai agregando produto. Você vai crescendo o seu portfólio. Então, todos os lugares que eu chego, que eu vejo e conversas com colegas também, puxa, mas esse portfólio, porque portfólio significa produção, no caso de restaurante, compra de insumos, na indústria, ocupação de linha. Então chega uma hora que você está com portfólio e tudo vende. Tudo vende. Só que vende quanto? A que preço? Como é que eu otimizo? Aí vamos tirar. Mas... tem aquela senhorinha que vem sempre aqui por conta daquele menu. Se a gente abrisse para a pergunta, eu tenho certeza que viriam para vocês tiraram o Aussie Cheese Cream do Outback, eu gostava tanto. Vocês tiraram de linha o chocolate tal, que eu gostava tanto. Então, é muito difícil a lógica da otimização, seja de portfólio, seja de menu. Mas hoje, rentabilidade é a palavra da vez. Principalmente para anos desafiadores como o nosso, né, que tem tanto feriado, tem aí alguns outros eventos que vão fazer com que a gente precise mesmo ter um olhar muito crítico sobre a rentabilidade, sobre a produtividade. Então, você otimizar o seu portfólio numa arquitetura que faça sentido para o teu objetivo estratégico é fundamental. Então, qual o maior erro? Você ficar apegado ao teu mix de produto, ao teu portfólio e não desapegar de produtos que vão te trazer uma boa otimização.
Maravilhoso. E é um desafio que linka um pouco com a nossa pergunta anterior que a gente estava falando de como é que você consegue ser inclusivo, atender a todos. Com certeza. Mas também tem essa questão de você olhar para o mix, porque não dá para colocar tudo no cardápio, né? Não. Você sabe que eu ouvi o Rogério Barreira, que é presidente do McDonald's. Num dos eventos que eu estava, e ele estava contando um pouco do McFish, da história do McFish. Assim, a gente olha e pensa assim, não, põe lá o SKU, né? E a história do McFish, que eles lançaram a promoção, achando que a promoção duraria, não sei, 40 dias, se eu não me engano, durou 3 dias. E aí o pessoal perguntou, mas por que não fabricou mais McFish? Ele falou, gente, se vocês soubessem o que a cadeia de suprimento para se fabricar um McFish, para começo de conversa, não pode usar peixe brasileiro, não tem nenhum homologado, então o peixe tem que vir de fora. Não é toda indústria que consegue estar homologada no McDonald's, enfim, então tem essa complexidade e quando toda. Você vai para varejo, a prateleira, ela não é elástica. Então, o produto que você vai definir para colocar ali tem que ser a rentabilidade correta, tem que ter o papel estratégico certo, o objetivo certo. E aí, como é que você faz isso, né? Como é que você organiza? Quase todas as empresas que eu passei, a gente acabou fazendo. Eu acabei desenvolvendo uma metodologia minha de otimização de menu e otimização de portfólio. Nasce no consumidor, com certeza, entender as dores, entender um pouco a lógica, a jornada desse consumidor. Cada produto tem que ter o seu job to be done, né, como a gente costuma falar, e ali você desenha toda uma arquitetura que vai dar sustentação. Assim nasceu La Creme, assim nasceu Bendito Cacau, porque a gente foi reorganizando o portfólio para que cada um tivesse o seu papel, e aí saímos de 300, 400 SKUs para 200, para dar espaço para criar novos produtos. No caso do Outback também, a gente tirou do menu uns 15, 20 produtos ali, para dar espaço para inovação. Perfeito. Né, para trazer essas outras, para você arejar. Maravilhoso. Então, e você falou um negócio muito legal, que você falou de metodologia própria, né? E você, com toda essa bagagem que você teve, passando por empresas incríveis, realizando muito, né? Hoje você está num outro momento que você tem ajudado várias empresas com essas dicas, com esses insights, com essas estratégias, né? Queria que você contasse um pouco desse teu momento atual, né? E como é que está, e um paralelo, né? De como que era aquela vida executiva e hoje quase que dona do seu próprio negócio novamente, né? Sim. Paulo, foi acontecendo, né? Nesses momentos de deixa a vida me levar, mas com intencionalidade. Perfeito. Então, eu senti que era o momento realmente de eu buscar conhecimento. Hoje você tem uma virada, a inteligência artificial, não tem como não falar dela, como usá-la, como se apropriar, como usá-la como uma ferramenta, como ela será um aliado. Né? Então, eu deixei o meu ano para virar a chave. Estou em vários cursos, aí não só de inteligência artificial, mas diversos outros de estratégia, um olhar, precificação, arquitetura, e juntando com essas metodologias, porque o modelo começou a se repetir. Então você entra na empresa, opa, peraí, é food service ou é alimentos, então eu preciso olhar o time, reestruturar o time para que ele se torne híbrido no digital, on e off, e agora com os agentes, né? Implantar um pouco essa questão toda agêntica, como é que a gente organiza isso, olhar esse consumidor, como ele está nessa relação com a marca, e ali entender onde existe oportunidades, onde eu vou apegar e desapegar, precisa de uma revisão de portfólio, preciso realmente, a marca está deteriorada em termos de propósito de marca, agregar valor, como é que está o pricing disso? Então você vai desenvolvendo a lógica, as ferramentas estão lá, a lógica está lá, você vai só adaptando a tudo isso. E aí na conversa com os colegas, né, eu falei, bom, eu vou dar esse ano para eu estudar, para que eu possa voltar a me conectar com esse novo mundo diferente, que está mudando muito rápido. Sim. Começou a surgir os colegas pedindo ajuda nesse sentido. Me ajuda aqui, eu estou com um projeto aqui, você está com o tempo livre. Você está tranquila. Você está tranquila agora, tal. Você fez isso em tal lugar, você fez aquilo, você está estudando isso aqui. Tá. Estou fazendo um curso agora de pricing no MIT para aperfeiçoar as minhas metodologias. Incrível. Você é uma lifelong learner. Eu amo.
Eu amo. E tem gente que acha que assim, eu não vejo a hora de acabar a faculdade para poder só trabalhar. Não gente, existe isso. Esqueça, tá? Vocês vão estudar muito mais fora da faculdade do que na faculdade. Pode acostumar com isso. Val, não existe isso. E faço com prazer, assim, é bem gostoso. E aí você vai montando a tua própria. Então, assim, tá delicioso. É uma agenda diferente, então você tira uma carga corporativa que você tinha ali, é uma dedicação diferente, né, num board executivo, com reuniões executivas, é uma rede de influência diferente, você passa a ter a tua agenda, o teu networking é diferente, você conversa e atua influenciando pessoas numa ótica diferente, então são donos de empresas que têm dores, então você começa a conversar com eles sobre dores que você tinha como executiva, ele se conecta com você, porque as dores são as mesmas, a inflação de alimentos está aí, a otimização de portfólio, todos têm essa dor, mas eu não queria tirar esse produto, mas ele já vende 0,0% da venda. Eu falei, então, pensa no trabalho que você tem para ter esse produto se ele vende 0,0%, entendeu? Então faz sentido, não faz? Então você começa a se conectar, é uma forma diferente de você gerar confiança, né? E são prazeres diferentes, porque o impacto que você tenha, né, em determinada situação, numa empresa menor, familiar, é diferente do impacto que você tinha como executiva, né? Executiva é ali, tomada de decisão, junto com o C-Level, uma responsabilidade imensa de desenvolver pessoas, né, que te olham e querem estar naquela posição, assim você pressupõe. Então você tem essa missão com ela de desenvolver. Eu sou muito orgulhosa do meu legado, então as pessoas que eu desenvolvi acabaram me substituindo nas minhas passagens, né? Então sou muito orgulhosa e muito feliz por elas. E esse legado continua, né? De vez em quando a gente recebe, eu fui promovida, lembro quando você falou para mim e fazer aquele curso, quando você falou para mim que esse caminho não dava certo e tal. Então eu fico feliz, porque nem sempre as conversas são deliciosas, né? Desenvolver pessoas não é uma coisa muito, nem sempre é muito fácil. É igual educar filho, né? Exatamente. Tem o lado muito bom, mas a maior parte do tempo é chato. Pro pai e pro filho. É isso. Né? Porque o filho acha assim, meu pai é chato. Mas a gente sabe que está sendo chato e a gente acha chato ser chato, mas tem que ser chato. Tem que ser. A minha mãe sempre falou para mim, é muito mais difícil falar não. É muito mais fácil falar sim. Né? Porque o não que você tem que explicar, justificar. Então, eu sempre tive muita responsabilidade com os meus times de ajudá-los a enxergar, a desenvolver, e não são conversas fáceis, né? Então tem essa responsabilidade. Quando você vai para o outro lado, é uma outra responsabilidade. As orientações que você faz, o impacto naquele negócio, tem uma grande responsabilidade sua, né? E eu acho que o que é mais gostoso é você conseguir identificar do legado o que realmente tem que se manter, né, desse legado, porque você não tem que sair destruindo tudo, não tá nada, chegou até aqui, perfeito, né, tem um legado bacana ali. Então, o que é legal daquele legado que você vai perpetuar e o que você tem que adicionar ou transformar para essa nova realidade, né? Então, eu acho que essa abordagem é uma abordagem legal, gostosa, que você acaba envolvendo e ajudando essas pessoas, essas empresas que precisam passar por essa transformação. Todos nós estamos, né, em transformação. Então, maravilhoso. Nossa, que papo, o papo tá fluindo tanto, eu tô olhando aqui, a gente já tá chegando na reta final. Que bom. Passou muito rápido, mas o que eu queria aproveitar esses minutos finais para que você contasse um pouquinho de quem é a Raquel, na tua vida mais pessoal, né? A gente já sabe que você é casada com um alto executivo, não sei se ele continua como executivo, mas enfim... Tem um casal de filhos de 21 e 19, 21 e 20 mais ou menos. Isso, sim. 19. A minha filha está fora, está estudando fora. É uma tá onde? Ela está na Holanda. Ela é uma desbravadora de mundos, não quis ficar aqui. Olha que legal. Ela falou, não, mãe, eu quero ganhar um mundo. Eu falei, minha filha, vai fazer o quê, né? Mas eu falo com ela quase todo dia, tá super feliz lá, já está no 2º ano de International Business, passando frio neste momento. Assim, hoje a gente vive aqui em São Paulo uma realidade de violência, enfim, de uma cidade complexa, né? Que não dá um pouco de paz de espírito também ter a sua filha lá?
Dá, confesso para você que dá. Porque às vezes ela fala, ai mãe, eu tô saindo 10 horas. Eu fico, mas minha filha, 10 horas. Mãe, mas lá, eu estou em São Paulo. Exatamente. Aqui a gente fica doido. Acontece, então. Eu tô falando isso porque a minha filha agora tá em Boston também. 2 meses só, um intercâmbio curto. Mas é uma paz de espírito para mim. Você tem toda a razão. Eu fico tranquilo, eu falo, não, ela tá segura. Você vai, vou a pé, não sei onde, à noite tá tudo bem. Aqui em São Paulo não vai a pé de jeito nenhum. Não vai. Não, e agora carnaval, bloquinho, né? Eu vi as minhas amigas desesperadas com os filhos nos bloquinhos, tá? Falei, ai, pelo menos a minha não tem isso nesse momento, né? O meu menino faz Unicamp, então ele também não mora comigo, ele mora em Campinas. Fico só eu e meu marido. Hoje meu marido é engenheiro civil, ele cuida lá. E a gente tem um hobby, a gente tem um sítiozinho, a gente planta baunilha. Olha, baunilha. Baunilha. Nunca ouvi falar em alguém que plantasse baunilha. Juro, tá vendo? É incrível. Juntei tudo, gastronomia, porque eu sou formada em chocolatier e confeitaria. E baunilha eu acho que é um dos ingredientes mais finos que existe na culinária. É a segunda especiaria mais cara. A primeira é aquele que a gente põe na paeja, que me fugiu o nome. Açafrão. O mirtilo, né? É mirtilo que chama? Isso, é o pistilo. Não é mirtilo, pistilo. Mirtilo é blueberry, né? É pistilo. Ela pistilo. É super. E a segunda é baunilha, porque ela é polinizada na mão, uma a uma, tal, dá uma vez no ano. Que legal. Tal. É o nosso hobby. E é isso, só eu e ele em casa, com 5 gatos. Nossos filhos agora são 5 gatos. Foi acontecendo, os filhos foram embora e deixaram os filhos peludos comigo, né? Então somos só nós dois. Então é uma fase bem gostosa, onde eu posso focar bastante no estudo. É uma fase de educação diferente, né? Eu falo para eles que é mais sobre mentoring, né? Então você liga, não existe mais não faz, não vá, não isso. Não, é mãe. Na sua opinião, na minha opinião, é isso, mas faça o que você acha. Eu te recomendo aquilo, né? O que você está sentindo? Eu me preocupo muito essa juventude nova com esse grande impacto de muitas informações, de muita coisa, né? Esse mundo em muita transformação. E aí eu me preocupo muito como é que eles estão na saúde emocional deles, né? Então estou sempre conversando, e aí, como você tá? Namorada, você saiu, tá com os amigos, tá fazendo atividade física, tá comendo direitinho? Aquela coisa de mãe chata, claro. Né? Pai, mãe chato. Faz parte. Mas a minha maior preocupação é estar toda hora fazendo meu checkpoint, se tá tudo bem no emocional, se eles estão lidando bem com toda essa transformação, como eles estão lidando, e quando eu não consigo organizar e sugerir, eu recorro a profissionais, sem a menor problema, com toda a minha humildade. Eu falo, essa parte eu acho que nós vamos ter que procurar alguém para te ajudar. Raquel, que incrível. Eu já te conheci há algum tempo, mas hoje pude te conhecer melhor. Que bom. Incrível, que pessoa, viu? Imagina, tá de Paulo, parabéns, muito obrigada. Muito legal. E me fala uma coisa, se as pessoas quiserem se conectar com você, aonde que elas te encontram? Redes sociais? Estou em todas elas, no LinkedIn, Raquel Paternese. Só digitar lá vai aparecer, e lá tem todos os meus dados também, a gente pode deixar. Não, para um papo, eu adoro trocar, agradeço muito o espaço. Obrigado. Mais uma vez, sou admiradora aí da trajetória de vocês também. Obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado por esse episódio. Pessoal, chegando ao fim, mais um episódio do Omni Media Cast. Se você gostou, já sabe, né? Indica para os amigos, fala da gente para eles e não deixa de seguir a gente. Instagram, YouTube e Spotify, @OmniMediaCast. Te vejo no próximo episódio.